Vídeo de número 2, continuando então nossa aula, a origem da conversa. Os gregos davam à conversa o nome de homilia, de onde veio o termo homilética. E os romanos chamavam de sermones, de onde veio a expressão sermão. Assim vemos que homilia e sermones são simples sinônimos que significam apenas conversa, né? A origem da conversa. Bom, temos aqui então um conjunto de ações a qual vem nos trazer então o significado da origem da conversa. No caso aí dos gregos, como homilia, né? E dos romanos, dos sermones, que é o sermão, ou seja, uma troca de diálogo, né? Uma via de mão dupla. Alguém numa conversa, você trata algum assunto, a outra pessoa te devolve como resposta ou como comentário, enfim. Essa é a origem da conversa. Como diz a nossa apostila aqui, o Senhor viabilizou isso. Primeiro dotou o homem com a sua capacidade para a linguagem, e assim o ser humano inventou a palavra. Depois dele produziu frases, em seguida criou conversa e o diálogo. Então é um conjunto, como eu disse, né, de ações verbais, através de palavras que formam frases, que formam diálogos, que formam conversas. É isso a origem da palavra. E ela se originou com o Senhor. Pois ele criou Eva para que Adão não se sentisse só. E ele visitava o casal toda tarde no jardim do Éden, né? A palavra é bem clara. Com certeza batiam altos papos, né? Origem do discurso. O convívio social que produziu a palavra, a frase e a conversa também produziu o discurso. Enquanto a conversa é um diálogo em que o interlocutor tem uma participação direta e real, o discurso é um diálogo em que essa participação é direta, mas imaginária. No discurso, a pessoa que fala imagina que está trocando ideia e está sendo entendida pelos seus ouvintes. Um exemplo, o que eu estou fazendo agora, posso dizer que é um discurso, porque a minha imaginação ou a minha lógica me leva a dizer que por trás da telinha aí, os meus alunos seminaristas estão aí acompanhando a aula. Então é um imaginário, ou não, né? Tem gente aí que nem lê a apostila. Vamos ler a apostila e ver os vídeos, pessoal. Vai lendo aí devagarzinho, né? Aqui, ó, podemos imaginar como o discurso surgiu no cenário da humanidade. Foi quando alguém, por exemplo, podemos exemplificar como um pai, um general ou um rei, teve que alterar a intensidade da sua voz para se comunicar com um grupo de pessoas. Estamos à beira da política, né? O discurso, ele é nada mais do que isso, passar uma ideia, e para isso o locutor, ele muitas das vezes altera o tom de voz para dar ênfase àquilo que ele quer dizer. Amém? Pois bem, na interpretação bíblica, nós temos aí uma liberdade, né? É um princípio, essa liberdade é um princípio defendido por nós evangélicos, o direito de todas as pessoas interpretarem por si mesmas o significado do conteúdo da Bíblia, né? Este princípio foi um dos fundamentos da reforma protestante do século XVI, sola escritura. Essa liberdade não nos dá o direito de interpretá-la da maneira que quisermos, que mais nos agrade ou conforme os nossos interesses. Não é de qualquer jeito, gente, né?
quando a sua interpretação particular o conduz a uma conclusão diferente da posição evangélica histórica, deve ser considerada suspeita, errônea, errada. Na maioria das vezes, depois de mais amplo estudo, você verá que errou em sua interpretação. Somos devedores à história da igreja, que registra o que os crentes do passado malharam na bigorna da sondagem da alma, da investigação escriturística e do debate. Os caras suaram a camisa para poder nós hoje termos aí esse vasto material de interpretação, né? A história da igreja ela é importante, mas não decisiva na interpretação das escrituras. Cuidado para não misturar. Ela é importante, mas não decisiva na interpretação das escrituras. No caso, é o contexto histórico, né? A importância da boa interpretação: nós não podemos interpretar a Bíblia de forma irresponsável. Ela contém material muito sério, não pode ser tratada como, entendeu? De qualquer maneira, com responsabilidade. Da boa interpretação depende oferecermos ou não aquilo que Deus espera de nós. Depende de fazermos aquilo ou não que Deus espera de nós. Tá aí um dos perigos nos últimos dias, que exigem uma hermenêutica sólida. Somos encorajados a manejar bem a palavra de Deus, né? Como nós lemos aqui em 2 Timóteo 2,15. A palavra traduzida manejar bem significa cortar direito, não é? Estejamos então atentos para descobrir o real significado da mensagem bíblica, para que não venhamos a ouvir nós mesmos a seguinte repreensão ouvida por alguns profetas contemporâneos de Jeremias, Jeremias 23. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Cuidado você, e o Senhor, assim diz o Senhor. Toma cuidado, que se o Senhor não disse nada, vai ser cobrado, né? As 3 maneiras de distorcer a mensagem bíblica: acrescentando algo à mensagem, omitindo parte dela ou forçando uma interpretação errônea, né? Isso são as 3 maneiras aí de distorcer a mensagem, né? Para obter uma boa interpretação, então, devemos pedir constantemente orientação divina, pois a iluminação é dada pelo Espírito Santo, né? Deus nos deu a sua palavra para que conheçamos os seus planos para as nossas vidas. Dessa forma, ninguém mais apropriado para explicar o significado da palavra de Deus do que o próprio Deus, né? O próprio autor. O intérprete ele deve permanecer em oração antes, durante e depois do estudo de qualquer passagem bíblica. Deus providencia uma maneira para o intérprete entender o texto bíblico. Inclusive, poderá providenciar pessoas mais capazes e experientes para ajudá-lo nessa tarefa. Amém? É o caso do etíope, lá na passagem de, né, lá em Atos 8, quando Filipe vai interpretar para o etíope lá, né? Atos 8. Amém? Devemos também abordar todas as passagens com humildade. Você não precisa demonstrar que é um catedrático, basta ser humilde. Observar
o texto com muita atenção, cada vírgula, cada ponto muda totalmente o sentido da interpretação, né? Observar o contexto com muito cuidado, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda, né? Devemos então levar em conta o contexto, né? Imediato, capítulo, passagem completa, próximo, o livro que se encontra, geral, a Bíblia como um todo. É o que eu sempre digo: quem leu um texto não leu o contexto, então ele tem um pretexto para a sua besteira. Vamos lá então. Dando seguimento, aqui na nossa apostila, o estudo do discurso, ele se subdivide em retórica, oratória e eloquência. É neste momento que eu te convido a permanecer sentadinho aí, prestar bastante atenção. Então vamos chamar a nossa convidada de hoje para a aula. Nada mais, nada menos. Quem? Bom, vou chamar, antes de chamar a nossa convidada de hoje, convido você, a nossa canequinha aqui, tomar a nossa aguinha para refrescar a garganta. Amém? Vamos então à nossa convidada de hoje. Vou chegar bem para cá. Tá aqui, é a minha filha querida Luíse Eduarda. A Luíse, que é estagiária de psicologia, e essa semana ela também teve aula aí em cima disso daí, o estudo do discurso. Então o Espírito Santo me iluminou para que convidasse ela. Boa noite, Luíse. Boa noite. Temos aqui na página 77 o estudo do discurso, que vai falar sobre a retórica, a oratória e a eloquência. Pode tomar aí a palavra, então, no discurso. Boa noite a todos. Então, é importante ressaltar que as palavras são sim sinônimas quando ditas juntas, mas quando se separam há sim diferenças, e é importante citar essas diferenças. Eu fiz um resumo aqui, mas eu vou falar focada para vocês. De vez em quando vou só dar uma olhadinha. A retórica é a argumentação sólida do conteúdo, é a associação e disposição das ideias. O que acontece? A retórica ela é adquirida através da leitura e necessita de um profundo conhecimento do tema. A retórica é muito importante, pois é ela que vai dar substância e impacto à sua comunicação. Já a oratória, ela é mais técnica, são os jeitos, as maneiras que você vai falar, e ela é adquirida através da técnica também. Você precisa fazer um curso para ter oratória, da leitura e prática. A oratória ela é extremamente prática, você precisa praticar. E ela é muito importante para quem almeja ser um grande comunicador, quem quer levar a palavra, quem quer ministrar palestras. A oratória entra nessa parte. Já a eloquência, ela se refere ao carisma, ao dom da fala, à expressividade que você dá para aquilo que você está contando. E é por isso que ela é importante e entra dentro de um discurso, porque é ela que dá a sedução e o efeito em toda a comunicação. Amém. Luíse, para os nossos irmãos amados alunos seminaristas do Seminário Cristo é Vida, então podemos dizer para aqueles que pregam a palavra do Senhor, é necessário que eles busquem esse conhecimento, entendendo o que é a retórica, a oratória e a eloquência, formando em si um bloco, né, para eles poderem expor de maneira correta, de maneira envolvente, a palavra do Senhor no seu discurso. Sim, é extremamente importante. Nesse quesito, a gente já engloba tudo dentro da oratória. Porque a oratória ela vai te ensinar como se portar frente às pessoas. Vai te ensinar que não é bom, não é certo você ficar andando de um lado para o outro. Aquilo causa um desinteresse em quem está disputando.
o seu tom de voz, no caso entra a eloquência aí, o seu tom de voz falando com as pessoas, aumentar a voz em uns pontos, diminuir em outros, falar manso em alguns pontos e até mesmo uma pausa, que é necessário às vezes para as pessoas guardarem as informações. Então, é importante sim entender o contexto das 3 partes e juntá-las para poder usar o seu bem. Amém. Se você pudesse resumir para podermos aqui dar continuidade, as 3 em uma única frase, você diria o quê? A retórica, a oratória e a eloquência. Você resume em poucas palavras o conjunto das 3 junto. Se eu pudesse falar sobre as 3, eu diria que não passa de leitura e prática. Mas para vocês anotarem no caderno, vale ressaltar que é importante lembrar: retórica, argumentação sólida do conteúdo. Oratória é o conjunto de técnicas que você usa para poder elaborar aquele discurso. E eloquência, o tom da sua voz, a maneira como você passa aquilo. Amém! Espero ter contribuído, para o entendimento dos amados irmãos. Luiz, obrigado. Que Deus possa te abençoar. A Luiz, que também é do nosso ministério, é minha filha mais nova, A outra é professora de história. Brevemente vou convidar ela a estar aqui conosco para falar um pouco aí da história. Então, eu te agradeço aí, Luiz, e que Deus possa te iluminar. Você está em qual período mesmo da faculdade? Está no 5º, pai, tem hora que se perde, 5º, 6º, de psicologia. E então, ela, inclusive, fez um trabalho voltado a esse tema aí essa semana. Usou uma pregação para poder dar ênfase aí ao trabalho dela. Amém, amados irmãos? Amém, amém. Dando continuidade, então, aqui na nossa apostila, página 80, eu não vou pegar todos os tópicos, porque nós estamos falando de uma maneira geral, para os vídeos não ficarem muito longos, mas os irmãos leem a apostila, por favor. Os problemas da homilética, A palavra de Deus afirma que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Como é possível, então, que surjam dificuldades quando esta palavra é proclamada? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Então, se você falar só besteira, ninguém vai entender nada, não vão te dar atenção, Como eu disse, pior do que ter fome é comer comida estragada, Vamos lá. O problema não está na palavra em si, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12, esse daí ninguém esquece, O problema não está na palavra, mas em sua proclamação, quando feita por pregadores que não admitem suas imperfeições homiléticas pessoais. Atualmente, as dificuldades mais comuns da pregação bíblica encontram-se nas seguintes áreas: falta de preparo adequado, falta de unidade corporal, falta de vivência real. Não adianta você pregar o que você não vive, meu querido. Como é que você vai denunciar o pecado com a mochila cheia, os bolsos caindo para fora de pecado? Falta de vivência real do pregador, falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja. Falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja. Grande problema, Como é que você vai pregar prosperidade material numa igreja onde a maioria dos irmãos são humildes, bem humildes? Como que você vai falar de uma vida abundante, onde a congregação ela vive como necessário,
Então, falta de equilíbrio na seleção dos textos bíblicos. Tem que ter cuidado. Quem te dá a mensagem é o Senhor. Muitos irmãos têm buscado textos na internet, a mensagem que é pregada no YouTube, e levam para a igreja. Vai alimentar quem? Como que você chega com um pão doce para uma turma de diabético? Não tem como, né? Falta de prioridade da mensagem na liturgia. Foi o que a gente fala sempre aqui. Estão alongando os louvores, estão alongando as oportunidades, estão alongando os testemunhos, mas a palavra está ficando cada vez mais curta. Antes, quando eu aceitei Jesus, era meia hora. Agora, quanto tempo tem, só Deus sabe, né? Característica principal de um culto evangélico é a pregação da palavra de Deus. A falta de um bom planejamento ministerial. Isso aí eu não vou nem falar, que senão eu vou para o banco. Vamos lá. Características da homilética. Na realidade, porém, a característica da homilética evangélica não devem restringir-se somente aos polos de mensageiros. Mensagem. 3 elementos, no mínimo, participam da prédica: Deus, o pregador e os ouvintes. Você recebe do Senhor, é o canal de bênção, é o garçom e serve aqueles que estão ali para se alimentar. Alimentar, as pessoas vão para a igreja para se alimentar espiritualmente da palavra. Então, por isso que eu falei, pior do que ficar com fome é comer comida estragada, né? Vamos lá, página 82, benefícios da homilética, amém?